Querido Shalom, como é que vocês estão? Que a Shalom do Pai, que excede entendimento, esteja no seu coração, na sua mente, todos aí no YouTube. Já estava aqui com o pessoal, queridos, amados, nossa família, na Emuná, na confiança. E nós estamos aí, não é? Com o pensamento poderoso de número 12. E o Eterno fala ao seu coração, que você tem o Eterno acima de todas as coisas na sua vida. Ame-o com todo o seu coração, alma, entendimento e posses. E é isso que nós vamos estar orando. Eu coloco o Eterno em primeiro lugar na minha vida. Não terás outros deuses além de mim. Chamou Êxodo 20, versículo 3. E como sempre eu tenho algumas discordâncias daqui dos textos. Nós vamos abordar um pouquinho isso. Eu acabo tendo alguma discordância, mas eu trago para você a base. Por que eu discordo? E eu espero que você seja edificada tendo o pensamento correto, com conhecimento correto das Escrituras. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem mais uma vez nesse dia, te dando graças pela tua bondade que dura para sempre, dura para sempre. Eterno das nossas almas, desejado dos nossos corações, nós abençoamos essas vidas que estão lutando para fazer o melhor com as suas mentes, para te servir, para te amar, para servir ao próximo, para estar na posição correta diante da tua rua, diante do teu filho, diante daqueles com quem essas pessoas amadas convivem. Dá-lhes força, dá força a mim, dá forças a todos nós, Senhor, que te buscamos, porque o Senhor disse que quem dera nós nos apoderássemos da tua força e fizéssemos então do teu poder paz com o Senhor. A tua destra é o poder exaltado nas nossas vidas. Nos ajude por amor do teu nome a fazermos o melhor. Meshemeshua Hamashir, que assim seja. Vamos lá. Você está ocupado demais? Nós vamos tratar esse tema. Ontem eu fiz um aconselhamento com uma pessoa e a pessoa estava disposta a se internar numa clínica psiquiátrica. E eu falei, é claro que eu não pude falar com a pessoa ainda, não é? De uma maneira mais clara, porque ela estava muito densa ontem, mas ela queria ser internada numa clínica que tem um tratamento que faz sei lá o que passa na cabeça, com magnetismo. Eu falei, meu Senhor, quando as escrituras estão acessíveis a você, você vai confiar na ciência. Se você não tem domínio próprio, quem é que vai dominar você, não é? E eu fico, na verdade, impressionada o quanto as pessoas estão dispostas a investirem o seu tempo, a sua vitalidade, o seu recurso financeiro em coisas propostas pelo homem, quando na verdade você tem acessível tudo isso de graça. Mas será que você realmente quer mudar de vida? Você realmente quer fazer o reto, o certo? Então vamos lá, página 278. Você está ocupado demais? Eu creio que a maioria das pessoas gostaria de ter um relacionamento maravilhoso com o Eterno, mas não entende que isso depende do tempo que elas estão dispostas a entregar e investir para conhecê-lo. Algumas pessoas não acreditam que é possível ter intimidade com o Eterno. Muitas estão simplesmente ocupadas demais com outras coisas e permitem que o seu relacionamento com Ele ocupe uma posição secundária e depois todas as outras coisas na vida estão em prioridade. A verdade é que acreditamos que estamos ocupados demais para ter tempo com o Eterno. Uma prioridade, então, para isso, é como se nós tivéssemos de largar muitas coisas para fazer, para estar diante dele. Isso é uma tolice, nunca ter tempo para a coisa mais importante, para o tempo investido mais importante, o bem mais precioso é do Eterno, não é? Certa vez eu li que alguém calculou que uma pessoa comum gasta o seu tempo normal da vida ao longo de 70 anos, vamos dizer assim, estimado. A estimativa era a seguinte: se você viver até 70 anos, é muito provável que você passe 23 anos dormindo, 16 anos trabalhando, 8 anos assistindo televisão. 8 é uma formatura, né? Ou é uma formatada. 6 anos comendo, 6 anos comendo, 6 anos viajando, né? Enfim, o translado para o trabalho e tudo mais. 4 anos e meio em atividade de lazer, 4 anos doente e 2 anos se vestindo. As pessoas passam em média 6 meses da sua vida em atividades espirituais. Se você somar os números, terá um total de 70 anos e então a vida termina. Você quer passar o tempo 4 vezes maior da vida se vestindo do que gastando
investindo nesse tempo com o Eterno, lendo a sua palavra, adorando, servindo, eu não quero, de jeito nenhum, gastar mais tempo me vestindo do que com ele. Certa vez eu li que um pastor ora em média 4 minutos por dia. Eu entendo que existem alguns que oram muito mais do que tudo isso, mas se 4 minutos é a média, não é de admirar que muitas pessoas vão à congregação e não sentem que estejam se beneficiando de estarem ali. Eu descobri há anos que o poder vem da ministração muito mais quando eu estou com a minha vida privada em ordem com o Eterno para receber. Eu creio que o sucesso de qualquer pessoa nos negócios, no ministério, na vida diária, está diretamente ligado ao lugar de importância que você coloca o Eterno em sua vida, de todo o seu coração. Quando pensamos sobre quanto tempo as pessoas realmente dão ao Eterno, dão ou investem, eu acredito, podemos entender por que as Escrituras nos encorajam tão fortemente a buscá-lo. O fato é que estamos perdendo o bem mais precioso, mais maravilhoso da vida, se nunca realmente chegarmos a conhecer o Eterno pessoalmente. Nós precisamos investir continuamente para que isto venha ao exercício das nossas vidas. Nós temos de conhecê-lo pessoalmente, de um modo íntimo. E Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, disse que o seu propósito determinado era conhecer o Eterno e o poder que fluía da sua ressurreição, como está Filipenses 3:10, conhecer o Eterno, conhecer Mashiach e o poder que fluía da ressurreição de Yeshua. A palavra buscar é uma palavra muito forte. No seu idioma original significa desejar ardentemente, perseguir e ir atrás com toda a sua força. Em Jeremias 29:13, o próprio Eterno promete: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem com todo o seu coração. Yeshua nos disse claramente qual deve ser o nosso objetivo número 1, a nossa prioridade. Quando perguntaram a ele qual era o principal dos mandamentos, ele respondeu: ame ao Senhor teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Matitiel 22:37, também reprisado em Marcos, ele trata do Shema, a ordenança. Quando perguntaram para Yeshua qual era o principal dos mandamentos, ele recitou o Shema, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus e ele é único, ele é um, não é? E aí, quando nós estamos na congregação, nós não desenvolvemos a nossa vida cotidiana com o Eterno e nós não vamos ter a presença dele também quando nós estamos congregados, não é? O Eterno é maravilhoso, ele é digno de ser amado, ele é digno de toda a sua paixão e devoção, portanto, não espere até estar em uma situação desesperadora para buscá-lo. Decida-se buscá-lo hoje com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento e todas as suas posses. E se você não quiser, o que acontece, queridos? Ela vai abordar, mas céu, eu estou aqui porque eu quero. Então, se você quer, por que você não faz? Esse foi o aconselhamento de ontem. Se você diz que você quer, será que o Urosh Caio trouxe uma mensagem sobre auto-engano? Ela já está postada no canal. Será que você realmente quer quando você não... Olha, é que nem a pessoa que está lá sentada com um pacote de salgadinho ou um pote de pipoca no sofá assistindo televisão dizendo que ela quer ir para a academia, queridos. Se você quer, você faz. Se você quer, você faz. E esse enfoque de você pedir ao Eterno para te ajudar a querer é muito importante. Página 280, estou me aquietando, queridos. Normalmente para me aquietar eu ligo louvor, né? Hoje não deu tempo, porque a gente teve algumas atividades aqui completamente inusitadas, mas foi ótimo, nós resolvemos, em nome de Yeshua, o Senhor resolveu por nós, né? Mais do que qualquer outra coisa, eu quero ajudá-lo a ter a melhor vida possível, mas algumas vezes isso significa responder a perguntas sinceras e honestas do tipo: e se eu não quero buscar o Eterno de todo o meu coração? E se eu não tiver nenhum desejo de colocá-lo em primeiro lugar na minha vida? Na maior parte do tempo, as pessoas que têm coragem de fazer essas perguntas realmente querem buscar o Eterno. Uma pessoa que dá desculpas, queridos, ela nunca vai encontrar misericórdia. Mas uma pessoa que chega e fala: Senhor, eu não estou conseguindo orar, eu não estou colocando isso como prioridade, então eu não estou querendo fazer isso. Eu estou tendo dificuldade para reunião de oração, eu não estou querendo fazer isso.
Se me chamarem para eu ver um filme, eu saio correndo para ver o filme. Mas se me chamarem para eu passar lá 1 hora orando, para mim é demais isso, né? O fato é que se elas não ansiarem profundamente a presença do Eterno, geralmente faz com que se sintam culpadas e constrangidas. Mas eu creio que é bom que elas sejam sinceras. Você gostaria de buscar o Eterno, mas o pensamento de orar e ler a Bíblia não te emociona? Então me deixe ajudá-lo. Peça. Primeiramente, peça ao Eterno que te dê o desejo que você precisa. É o cúmulo, né? Mas, amados, a gente no aconselhamento conjugal, a gente tem percebido várias vezes que o casal se ama, mas eles deixaram a prioridade de querer um ao outro. Mas eles continuam se amando, eles só não estão se querendo. Aí quando é que descobre que eles se amam? Com aquele episódio que me chocou profundamente, daquela moça que falou para o marido: eu te odeio, ele saiu, bateu o veículo e faleceu, lamentavelmente. E o amor que ela devota a ele, o sofrimento que ela tem desse luto, não é? Então, queridos, nós não sabemos de fato aquilo que está dentro do nosso coração, e ninguém quer viver mal, nem conjugalmente, nem relacionalmente, ninguém quer viver assim, não é? Mas muitas vezes falta vontade para corrigir o que está errado. Se você não tem o desejo genuíno de conhecer o Eterno, de buscar os seus caminhos, você vai se esgotar se por força você tentar. Você precisa desse desejo, porque o desejo é o combustível que te capacita a seguir à frente à medida que você cresce com o Eterno. Ele faz com que você deseje estar na presença dele, ele o ajuda a permanecer focado enquanto ora, enquanto lê a palavra. O Eterno é aquele que nos dá a vontade e o desejo de trabalhar para o seu prazer. Filipenses 2:13, é maravilhoso esse texto, queridos. Esse texto é maravilhoso porque é o Eterno que produz em nós o querer e o efetuar. É maravilhoso, é maravilhoso. Ele é que produz em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, se você pedir para ele, aí você falar: então, céu, quando as pessoas não têm vontade de buscá-lo, é porque ele não está efetuando o querer. Queridos, eu estou falando para você que pessoas que desejam o Eterno estão vivendo num ciclo vicioso de não encontrar tempo para estar com ele. Elas não conseguem organizar suas vidas. Esse mundo, ele enfeitiça as pessoas. Eu não tenho outra coisa. Vai, hipnotiza. Vai, hipnotiza. Hipnotiza, para mim, é outro nome de enfeitiça. Tá bom? Então, queridos, esse mundo vai querer envolver você, esse mundo vai querer usar os aplicativos, vai querer usar as redes sociais, vai querer usar o teu chefe, vai querer usar o teu marido, a tua mulher não crente, vai querer usar alguém para vir trazer problema para a sua vida. Em vez de você buscar o Eterno, você vai estar resolvendo o problema, não é? E aí você desanima mesmo. Então, peça ao Eterno. E se você não tem o desejo de crescer no seu relacionamento com o Eterno, não tente convencer ninguém, inclusive você mesmo, ou então ao Eterno, que você tem. Admita que você não quer realmente fazer isso, mas peça a Ele para te ajudar. Querer. Afinal, o Eterno conhece o seu coração, Ele sabe o quanto você realmente não quer buscá-lo, mas Ele também sabe o quanto você deseja fazer isso realmente. São duas... Senhor, eu sei que eu preciso, eu dependo de Ti, eu Te amo. Queridos, eu tenho uma vida tão maravilhosa, porque assim, quando você está no serviço do Eterno, na vida de outras pessoas, você tem regras diárias. Então, esse programa está aqui com vocês, para mim, é um presente maravilhoso, porque eu tenho um propósito de conhecer o Eterno e de levar o Eterno para outras vidas, que foi o que Ele nos chamou. Muitas vezes eu acredito que as pessoas não têm vontade, porque elas não têm o cuidado com nenhuma vida. Elas não cuidam nem delas. Então, queridos, eu queria trazer a você, quando você começa a servir ao Eterno verdadeiramente, você se propõe, se você se propor, eu não sei nem se pode, né? Não sei como é que está esse negócio de distribuir folheto, não sei se foi proibido aí, mas se você se propor: Senhor, eu vou entregar 10 folhetinhos por dia, não é? Olha, Senhor, e você regrar a sua vida. A gente tem nossa reunião de oração, queridos. Amados, o café vai ficar em segundo lugar, entende? Quando não é dia de jejum, né? As coisas que nós vamos fazer, elas vão ficar em segundo e terceiro lugar. E não importa quão prioritárias as coisas sejam. O tempo
que nós estamos nessa dedicação. Hoje eu tive um atraso aqui, mas eu estava em dedicação eterna, não estava me dedicando a alguma coisa particular, pessoal ou sei lá, exclusiva. Aliás, eu não tenho nada disso, fora dele eu não tenho vida, não é? Afinal, o Eterno conhece o seu coração, ele sabe quando você realmente não quer buscá-lo, mas também sabe que você deseja fazer e querer fazer isso. Ele quer dar esse desejo, portanto, peça a ele. Você sabe que as outras coisas são importantes demais para você e que você precisa de uma mudança. Eu falei ontem com ele, estava falando isso com ele ontem. Eu tinha estudado, né, reestudado para trazer aqui, mas eu falei para ele ontem, eu falei, Senhor, tem algumas coisas, por exemplo, eu gosto de editar, queridos. Eu entro no universo da edição, é como se eu me desconectasse do mundo inteiro, né? E eu estou centrada ali, né, no que eu estou fazendo, é algo que me faz bem, não é? Eu consigo me aquietar, só eu não posso ter intervenção de outras pessoas. Então, do contrário, atravessa ali, eu perco tudo que eu estou fazendo. Mas, queridos, eu não posso fazer exclusivamente aquilo que eu gosto de fazer. Eu não posso. Eu tenho de me posicionar para fazer todas as coisas que o Eterno me chamou para fazer. Mas ontem eu falei para ele, Pai, eu tenho prazer em editar. Eu tenho prazer de produzir essas coisas. Para as crianças, produzir as canções. Eu tenho prazer nisso que eu estou fazendo, não é? Agora, eu não tenho prazer no quê? Eu não tenho prazer em resolver problemas. Mas o Eterno, eu preciso ter prazer na solução. Eu não gosto de ter problemas, queridos. Se alguma coisa começa a me dar problema, eu quero eliminar o problema. Eu não quero gastar tempo com aquilo, porque o meu tempo, o meu dia é muito cronometrado para tudo que eu tenho de fazer. Eu e o Orochi Carlos, a gente tem agenda para a gente se encontrar. É o cúmulo do absurdo, mas é verdade. Nós temos nossas agendas para nos encontrarmos. Entende? No Salmo do Teilim 38, versículo 9, Davi disse ao Eterno que todo o seu desejo estava diante dele. E o Eterno pode nos dar os desejos que são bons e retos e tirar aqueles que são destrutivos, portanto, peça. Eu já ouvi pessoas dizerem, eu gostaria de sentir como você se sente a respeito do Eterno, mas simplesmente não sinto. Elas talvez não entendam que nem eu sempre tive paixão pelo Eterno como eu tenho hoje. Precisei fazer as mesmas coisas que estou encorajando você a fazer. No meu caso, queridos, já foi um pouco diferente. Não é? Eu tinha sido consagrada para o inimigo, né? Eu nasci num lugar que tinha celebrações espiritistas e tudo mais. Eu fui consagrada nesse ambiente terrível, né? E o que aconteceu? Eu teria de consagrar a minha filha a isso. E eu recusei. E ali começou. Tem um filme chamado Nunca Sem Minha Filha, queridos. É antigo. Se você puder assistir, é mais ou menos como eu me senti com a minha filha. Eu não podia deixar que ela vivesse todo o caos. Eu falava, olha, eu achava que não tinha solução para mim. De verdade. Era terrível, queridos. Né? Quem nunca passou por uma possessão verdadeira, né? É terrível, é terrível. Se você já passou por uma situação de anestesia, aquele momento que você vai perder na consciência, é o mesmo de uma possessão, mesmo sentimento da possessão, né? Quem já passou por uma possessão sabe disso. Então, assim, queridos, eu não queria aquilo para minha filha. Eu falava, não, isso não vai acontecer com a minha filha, né? E a minha luta para a minha redenção não foi por mim, foi por ela. Eu não queria que ela vivesse as mesmas coisas que eu tinha vivido. Ela não seria consagrada, não é? Para esses seres aí. E então a minha busca pelo Eterno foi sempre apaixonada. Eu sempre sabia que tinha alguém. Se você assistir Nunca Sem Minha Filha, você vai entender um pouquinho do que eu vivi com a minha filha, tá? É um filme com a Sally Fields. Eu já indiquei para vocês algumas vezes. Mas aquele filme retrata muito a luta que eu tive com a minha filha. Queridos, eu tive um episódio que nós morávamos num apartamento. Estava eu, o Marco Antônio, o pai da Priscila, e o inimigo trancou a minha filha dentro do quarto, e nós três, queridos, a porta não abria para fora, a porta abria para o lado de dentro. Nós não conseguimos abrir a porta. Ela chorando dentro do quarto, desesperada, era uma criança,
Ela tinha 8 anos de idade. E a gente, todos 3 fazendo força para dentro do quarto, orando, repreendendo em nome do Senhor, para tentar abrir a porta com aquela criança dentro daquele quarto. Também quando a porta abriu, por oração, a porta bateu assim, com impacto, né? Nós 3, imagina os 3 empurrando. O Marco era pequeno, ela tinha 8, ele tinha 7 anos de idade, mas ela tremia. Eu abracei a minha filha e eu via que a luta que eu tinha começado por ela ia seguir, entende? Esses seres, eles vão lutar por nossas vidas até o final. Então, eu nunca tive uma busca pelo eterno pacífica, como as pessoas, que elas se arrependem dos seus pecados, não é? A minha luta por ele sempre foi por outras vidas. E ele se manifestou para mim. Mas eu nem sabia, queridos, que eu podia ser desconsagrada. Eu não conhecia as Escrituras. Eu não sabia que eu podia ser salva. Eu achava que eu já estava perdida, mas eu não ia legar aquilo para minha filha. Eu não ia legar aquilo para minha herança. Foi nessa busca que eu fui atrás do Eterno. Eu era uma menina, queridos. Uma menina com 2 filhos. Entende? Eu colocava um aqui meus ombros e o outro eu carregava no bebê, não sei que nome que chama, algumas pessoas, um bebê conforto que era colocado aqui na minha barriga, e eu segurava desse jeito os meus filhos, porque nenhum dos 2 ainda andavam. Eu tive um atrás do outro praticamente, não é? Então, queridos, o meu relacionamento com o Eterno não começou de modo natural, assim como a maior parte das pessoas. Então eu nunca tive essa coisa de mesmice com ele, porque ele era a única pessoa que podia impedir que a minha filha passasse por aquilo que eu tinha vivido. Eu sabia que ele podia, não é? A gente estava ouvindo o testemunho, não sei quantos ouviram o testemunho do Casagrande, não é? É porque eu me identifico muito com aquilo, porque ele falou para os seres que tinham dado autoridade para a vida dele, ele falou para aqueles seres, ele falou, olha, eu vou buscar o outro, que é o Senhor, eu vou buscar o outro, não é? E quando porque ele ia morrer de overdose, né? É o que esses seres fazem com as pessoas, levam elas até o momento onde elas desistem da própria vida, não é? Eu não planejei me estender tanto aqui, mas que o Eterno fale ao seu coração, de você viver uma vida apaixonada, de você saber que outras vidas precisam de salvação. Eu nasci de novo nesse contexto. Eu cheguei ao conhecimento do Eterno deste modo. Seja disciplinado. Em segundo lugar, você terá de exercer disciplinas espirituais. Você leu muitas vezes sobre disciplinas em Pensamento Poderoso número 11, e ela se aplica à sua vida espiritual tanto quanto a qualquer área da sua vida. Se você não quer estar fisicamente faminto por muito tempo, o que é que você vai fazer? Você vai preparar comida, vai gastar muito tempo preparando comida para comer o quê? Quanto tempo você demora para comer? O tempo que você demorou para preparar o alimento? De jeito nenhum. Então, da mesma maneira, você precisa se dedicar para você você vai gastar muito tempo de investimento, leitura, ouvindo mensagens, ouvindo ministrações, e você vai gastar isso muito rapidamente. Talvez você saiba muito bem que você pode trabalhar o mês inteiro e conseguir gastar o valor do seu salário num único dia. Pessoas endividadas, quando elas recebem o salário, já foi retirado da própria conta, e o Eterno não te chamou para viver isso. Peça socorro, tem saída para você. A gente tem visto neste ministério pessoas sendo livres das garras do maligno, que aprisiona as pessoas em dívidas, não só nesse país, mas no mundo inteiro. Então dedique-se a isso, instrua-se. Outra maneira de buscar ao Eterno é instruir-se com relação aos seus caminhos e propósitos do Eterno. Você certamente colocou em seu coração a disposição de buscar o Eterno, mas também investiu sua mente nisso. Você precisa compreender que talvez não saiba ainda. Então encontre uma congregação boa, sólida, fundamentada nas Escrituras, envolva-se com ela, leia livros, ouça ministrações, ensinos, assista aulas, ou frequente estudos bíblicos, assista com frequência conferências, seminários, encontre pessoas que são mais maduras e experientes que você, faça perguntas, invista o seu tempo. Isso vai ter um retorno maravilhoso. E prove
No pensamento poderoso número 5, eu mencionei que o amor é mais que bons sentimentos. O verdadeiro amor inclui ação. E o Eterno quer que o coloquemos em primeiro lugar na nossa vida. Então você e eu precisamos agir. E agir de acordo com o nosso amor, obedecendo a Ele. Poucos de nós diríamos: eu não vou obedecer ao Eterno. Em vez disso, nós damos desculpa. Eu lembro-me de muitas vezes em que eu me irava com facilidade, era uma pessoa difícil de conviver, e depois eu culpava meu comportamento dizendo: eu estou cansada, não estou bem, é a TPM, né, queridos? Nós temos, não se desculpe, enfrente o erro que você está vivendo, assumam, não é? Não tente, haja, baseie a tua vida na oração, instrua-se, tome posições corretas. E eu sei que o Eterno tem libertação para a tua vida, como Ele teve na minha vida e na vida dos meus filhos. Obediência imediata. Em Shemot 24, o Eterno falou: eu estou suando, queridos. Me emocionei aqui, não é? Então vamos lá. Em Shemot 24, o Eterno falou com Moshe, e Moshe registrou o que ele disse quando ele leu essa palavra para o povo do Eterno. Eles responderam: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Shemot 24, 7. Mas você e eu sabemos que eles não fizeram, né? Eles se afastaram do caminho do Eterno, eles se afastaram daquilo que Ele tinha sobre a vida deles. E nós não podemos, o texto vai dizer como se eles tivessem se posicionado, mas posteriormente, ao entrarem na terra, conquistarem aquilo que eles queriam verdadeiramente nas suas vidas, eles não colocaram mais o Eterno em primeiro lugar. Inclusive as celebrações e todas as coisas que Ele ordenou, Israel foi o primeiro a fazer isso. E depois, posteriormente, as nações, não é? Então, vamos lá. Você está obedecendo a palavra do Eterno? Quando o Eterno fala com você, você ouve? Eu falei nesse livro sobre o poder de ter uma mentalidade apropriada. Se ajustarmos a nossa mente antecipadamente para obedecer às instruções do Eterno, será muito mais fácil fazer isso. Quanto do que você sabe, você está aplicando no seu dia a dia? Comece a confessar: eu coloco o Eterno e a sua vontade em primeiro lugar, em todo o tempo, mas haja, tome uma ação para isso. Isso vai renovar a tua mente e vai fazer com que as tuas atitudes, porque onde a tua mente vai, então o seu corpo a segue. Não devemos permitir que venhamos meramente a nos sentir bem pelo fato de irmos a uma congregação, de podermos citar as Escrituras de cabeça, não é? De memória, ou de termos uma casa cheia de artigos religiosos, a não ser que também estejamos fazendo todos os esforços para alinhar nosso comportamento com o que aprendemos. Eu entendo que estamos em uma jornada que durará uma vida inteira e que nenhum de nós chegou lá, mas precisamos nos certificar de que estamos prosseguindo diariamente para o alvo, para sermos semelhantes ao Senhor Yeshua. Uma grande quantidade de crentes vive com ira, amargura, ressentimento, falta de perdão, mas eles sabem que o Eterno orienta as pessoas a perdoarem e fazer isso depressa. Então, por que eles agem assim? Eles fazem porque a obediência requer uma decisão da vontade e vai além das emoções. Seguimos demais os nossos sentimentos. Nós devemos possuir as nossas emoções e não permitir que elas nos possuam. Uma pessoa pode saber que realmente precisa sair das dívidas, mas continua adiando a sua decisão e fazendo dívidas. Ela pretende fazer isso um dia, mas não percebe as boas intenções, e isso faz com que ela não seja obediente. Se simplesmente ouvirmos e não obedecermos, isso realmente não nos ajuda e nem glorifica o nome do Eterno. Colocar o Eterno em primeiro lugar significa que escolhemos o que lhe agrada e não o que nos agrada. Tente aprender na sua experiência o que é agradável ao Eterno e decida-se a fazer essas coisas. Queridos, eu vou ter de concluir, mas eu queria passar algo para você. Quando a gente fala que quer escolher a vontade do Eterno, sabe como que parece? Uma coisa tipo sacrificial. Eu vou fazer isso. Queridos, o Eterno não quer isso de nós. Nós temos de ter prazer em estar fazendo aquilo que nós... Outro dia eu estava falando com uma pessoa amada no meu coração. Ela falou assim: olha, Céu, eu estou indo para a congregação, mas
eu não tenho desejo de ir para a congregação, porque aconteceram algumas coisas desagradáveis e aquilo eu não sei, eu não tenho... Queridos, quando nós nos apartamos do Eterno, como é que nós vamos sentir a presença dele, desfrutar do que está sendo ministrado, desfrutar daquilo que o Eterno está fazendo nas nossas vidas? Isso não começa dentro da congregação, isso começa com você e o Eterno. Se você não fala com ele de modo nenhum, você quer apenas que ele impacte a sua vida. E se ele impactar a sua vida, isso não quer dizer que vai ficar, queridos. Não quer dizer que vai ficar. Se ele vir do jeito que você espera, eu vou entrar na congregação. Meu marido tinha um amigo, e o amigo falou assim, olha, se eu for lançado no inferno, né, no Sheol, eu vou dizer para o Eterno que ele não me mandou pessoas convincentes. Ele, na altivez dele, né, ele ainda achava, olha, eu não conheci ninguém convincente. Mas o coração da pessoa que está longe do Eterno pode enviar para ela o Billy Graham, o Charles Finney, o Spurgeon, pode enviar quem for. Entende? Ela não vai ter ouvidos para ouvir. Para ela tudo vai ser trivial, porque a vida dela se tornou trivial. Se você buscar, queridos, começar a buscar o Eterno, eu falo... Muitas pessoas me contaram, eu não tive essa experiência, não é? Eu tenho assim, uma necessidade de exercitar, mas eu não sou uma pessoa viciada em exercícios. Mas já me contaram que exercício vicia, que ele produz alguns hormônios importantes e acaba que a pessoa fica chamada até rato de academia. Não sei se a academia tem rato, espero que não. Mas enfim, queridos, muitas pessoas já me compartilharam isso. O relacionamento com o Eterno, ele não é viciante, ele não vai te viciar, mas você não vai querer outra coisa. É um relacionamento extremamente profundo, ele preenche. É o único relacionamento que eu tenho na minha vida que me preenche. Cada espaço do meu ser é preenchido pelo Eterno. Tudo que eu tenho de bom foi Ele que me deu. Sabe? Olha... Como eu poderia querer qualquer outra questão no meu acordar ou no meu deitar? Meu primeiro pensamento é Ele. Meu último pensamento do dia é Ele. Se eu acordo de madrugada, é Ele. Ele é o meu amor. Ele é o meu Elohim. Ele é o meu temor. Não é? Então, queridos... essa coisa de falar que eu tenho de fazer a vontade dele e não a minha, parece que eu estou me sacrificando, quando na verdade eu estou sendo elevada, eu estou sendo promovida. É uma promoção eu fazer o que ele quer. E tem coisas que ele manda a gente fazer que a gente não entende. Por exemplo, quando nós viemos para cá em agosto de 2019, em nenhum momento ele falou, filhinhos, vão para lá porque vai ter uma pandemia, é melhor para vocês. Não, falou, vamos para lá. Você tem de confiar. Agora, se você não tem um relacionamento com ele profundo, para você confiar no que ele está dizendo para você, como você pretende dar passos corretos, passos certos, que você vai viver com ele toda a eternidade? Eu tenho com Mashiach Yeshua um relacionamento de amor. Eu não vou falar que é um caso de amor, mas eu tenho um relacionamento de amor porque ele me pediu em casamento. Ele vai me levar para casa. Entende? O relacionamento que eu tenho com Yeshua é o relacionamento do servo com o seu rei, com o seu senhor, com o seu dono. Ele me comprou, gente. Como é que eu não vou pensar nele? Eu sou o náufrago que está abrindo lá a fotinho dele. Não tem a fotinho, né? Mas eu lembro dele. De Yeshua ali, eu que sou o náufrago, eu quero ser a pessoa apaixonada por ele, eu estou vivendo os meus dias para glorificá-lo e bendizê-lo. Isso para mim não é penoso, isso é promoção. Então não veja como eu tenho de fazer a sua vontade, não a minha, como se fosse para você um prejuízo. Imagina, se você estivesse trabalhando lá não sei, com os nomes aí mais elevados da terra, você não iria obedecer a pessoa e querer ficar do lado dela? Se você estivesse trabalhando lá para um rei, para uma rainha, ou para um presidente, você fosse agora o seu assessor direto, sabe? Por que eu vou querer ferir minha relação com o Eterno? Por qual propósito eu faria isso?
Então, cuidado quando você diz, ai, seja feita a sua vontade, não a minha. E para você é algo penoso, meu querido, minha querida, ele só vai querer o seu bem, a sua promoção, seu êxito, sua vitória. Ele se alegra e tem prazer na prosperidade dos seus servos. Eu sei o que eu tenho vivido com ele. E muitos que estão me ouvindo hoje também sabem. Que o Eterno indique o caminho dele para você. Eu peço perdão que eu vim um pouco acelerada hoje para cá, mas foi por uma boa causa, não é? Mas que o Eterno trabalhe no seu coração e no seu espírito e faça-lhe bem. Nós temos mais um encontro e nós encerramos aqui Pensamentos Poderosos e nós vamos nos preparar para a revisão de Risgalos 1. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração. Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai.